Nesse exato momento, está acontecendo algo gravíssimo e não está recebendo a atenção que deveria. Poucas pessoas estão prestando atenção do tamanho que é esse problema que nós estamos encarando nesse exato momento. Uma empresa estatal chinesa, ou seja, o governo chinês, comprou a mineração Taboca, que é a controladora da mina de Pitinga. Essa mina de Pitinga aqui fica no coração da Amazônia e comprou por 340 milhões de dólares, ou quando você converte, dá na casa dos 2 bilhões de reais. Essa mina de Pitinga, que fica no coração da Amazônia, é um verdadeiro tesouro. É uma mina riquíssima em estano, nióbio, tântalo, tem requisitos de urânio que é usado para fabricar bombas atômicas, armas nucleares. Já vamos entrar nesse ponto aqui porque tem um detalhe importante. E não é exagero dizer que o solo de Pitinga ali carrega os elementos que dominam o século XXI. Mas a generosidade, ela também não para por aí, porque tudo isso está localizado em uma das regiões mais cobiçadas do planeta. O que faz com que, e essa é uma das razões do porquê eu estou gravando esse vídeo, o que faz com que essa mina seja um objeto de poder geopolítico, um símbolo de poder geopolítico. E você vai ver nesse vídeo que essa aquisição da China dessa mina brasileira é um alerta para nossa soberania, para a soberania nacional. Essa mina de Pitinga não é só um campo para extração desses recursos que são estratégicos para qualquer país, e agora está nas mãos da China. Essa mina acaba sendo um amplo campo estratégico geopolítico para disputas geopolíticas. Mas a pergunta é, mais especificamente, por que a China está tão interessada nesses recursos e por que o Brasil está fazendo isso? Por que o Brasil está se expondo a esse cenário? O Brasil pode intervir? O Brasil poderia fazer alguma coisa diferente? O Brasil está escolhendo fazer isso? Bom, vamos ver. Primeiro, vamos começar falando de alguns detalhes importantes dessa transação para não gerar burburinhos. Essa transação Brasil e China teve uma participação grande do Peru. Ou melhor, a empresa que controlava a mina de Pitinga era a mineração Taboca. Essa mineração Taboca aqui é uma empresa peruana. Em 2008, essa mina ela foi vendida para a mineração Taboca. Então, a China, o governo chinês, comprou essa mina de Pitinga aqui no Brasil de uma empresa peruana. Mas aí você pode se questionar, então tudo bem já. Essa mina do Brasil já não estava mais na mão do Brasil, então então aí não é irrelevante, né? Já que esses recursos vão ser explorados por um país estrangeiro de qualquer jeito, então tanto faz o Peru ou a China controlar. Não necessariamente. E é aí onde está a grande diferença e é aí onde entra um problema. Porque existe muita diferença. O Peru aqui, sendo nosso vizinho, o Peru faz uma extensa fronteira com o Brasil. O Peru também, 60% do Peru é a Amazônia. Então o Peru também preserva muito bem a sua Amazônia. Então é muito diferente esse país controlar alguns recursos da Amazônia brasileira em comparação com a China, um país que está do outro lado do mundo, um país que tem um projeto hegemônico, é a segunda maior potência geopolítica do planeta, perdendo apenas para os Estados Unidos, tem um projeto ali de expansão. É muito diferente esse país, China, controlar recursos estratégicos do Brasil em comparação com o Peru. Por exemplo, como eu falei, 60% do território do Peru é composto pela Amazônia e o Peru preserva muito bem a Amazônia. O Peru visa muito bem mitigar os impactos ambientais e tudo mais. Então, o Peru vai explorar alguns recursos estratégicos na Amazônia, mas com foco econômico. Nós temos interesses geográficos compartilhados, Brasil e Peru. Então, o Peru ele vai repensar muito bem em fazer tomar alguma ação, tomar alguma iniciativa que tenha grande impacto ambiental na região, porque o Peru também está ali na região, é nosso vizinho, isso daqui gera um alerta. Mas do outro lado, a China,
que está lá na Ásia, do outro lado do mundo, nesse caso específico, a China tem um interesse puramente estratégico. Se, eventualmente, a China precisasse explorar aqui algum recurso nessa região, nessa mina de Pitinga, e fosse causar algum estrago ali ecológico, algum estrago ambiental na região da Amazônia, a China não vai ser afetada, porque a China está do outro lado do mundo. Ou seja, tem muita diferença, é muito mais arriscado a China controlar recursos estratégicos do Brasil do que o Peru, percebe? Mas a pergunta que fica é, o Brasil poderia fazer alguma coisa a respeito? Já que essa mina não estava mais sob controle de empresa brasileira, o Brasil poderia impedir essa transação ou fazer algo a respeito? Sim, o Brasil poderia. Mesmo que a mina de Pitinga fosse controlada por uma empresa peruana, se o Brasil quisesse, o Brasil poderia facilmente impedir essa transação, porque o Brasil tem meios legais, tem políticas públicas que poderia facilmente ser usados para barrar essa transação por razões estratégicas, por razões de segurança ou soberania nacional. E por que o Brasil não impediu? Tem muitas justificativas, a gente poderia analisar isso daqui por horas e horas de vídeos, mas comprovadamente o que nós sabemos é que a China, ela é a maior parceira em termos de nação, é a maior parceira comercial do Brasil. E o que nós podemos dizer é que a China hoje ela já tem poder de impor uma pressão diplomática sobre o governo brasileiro para fazer com que o interesse dela seja atendido. Isso daqui não é teoria da conspiração, é o que nós sabemos, porque a China de fato é o maior parceiro comercial do Brasil. E o que nós sabemos também é que, eu não sei exatamente se foram 2 ou alguns dias antes dessa transação, o presidente chinês Xi Jinping passou o dia inteiro no Palácio da Alvorada com o presidente Lula. Depois disso, teve essa transação que aconteceu e o Brasil não impediu. O Brasil deixou a transação seguir normalmente. Então, até aqui, de onde nós já vimos, você acha que essa transação foi só mais um negócio ali, comum, um negócio normal que a China compra de um outro país? Não. Lógico que não. A China, ela tem um projeto hegemônico, a China tem projetos para colocar tentáculos em todos os países possíveis, para ela se colocar como a potência dominante geopolítica, econômica, militar. E esse detalhe da China controlar aqui no Brasil uma mina que tem recursos estratégicos, isso daqui é fundamental para a China poder usar esse país que ela está colocando esses tentáculos como um campo, sei lá, um fantoche econômico ou algo do tipo. Porque, é um exemplo hipotético, China invadiu Taiwan, bum, aconteceu, guerra, a China está invadindo Taiwan. Qual a posição do Brasil? E aí, o que é que o Brasil vai fazer? O Brasil vai ficar do lado do Ocidente, porque os Estados Unidos provavelmente vai estar fornecendo a defesa de Taiwan. E aí, o Brasil vai ficar do lado do Ocidente ou do lado da China? Em um cenário desse, que a China está controlando muitos recursos estratégicos do Brasil, controlando energia, controlando o urânio, controlando nióbio, controlando estano e muitos outros elementos estratégicos, o Brasil não pode levantar a voz para a China. Se o Brasil levantar a voz para a China para sancionar a China alguma coisa, a China fala, peraí, Brasil, cuidado, eu estou controlando muitos recursos estratégicos seus. E aí, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, cuidado. Então, é perigoso. Isso daqui é o básico da geopolítica que eu estou falando. E o Brasil, hoje, depende da China como nunca antes na história. Hoje, mais da metade de todas as nossas exportações para a China são commodities. São coisas básicas na vida de qualquer ser humano que não tem, por exemplo, um valor agregado. Enquanto, do outro lado, a China vende para nós produtos caríssimos, feito com os nossos próprios recursos naturais. E, infelizmente, geopoliticamente falando, isso daqui é uma armadilha, né? É como se nós agora estivéssemos caindo na mesma armadilha que atrasou dezenas de anos os países colonizados no passado. Por exemplo, na Revolução Industrial, as colônias
exportavam a rodo algodão e aí compravam de volta as roupas prontinhas ali, caras. Exportava a rodo todo o seu algodão e aí comprava as roupas caras. Bom, chega uma hora, por exemplo, que o recurso natural ele acaba, né? O recurso natural não é infinito. E aí, quando esse país não tiver mais esse recurso natural para exportar, o que é que vai acontecer? Então, assim, deixar uma estatal chinesa controlar recursos naturais, recursos estratégicos brasileiros, e levando em consideração que a China é a segunda maior potência econômica, geopolítica do planeta e ela tem um projeto hegemônico na geopolítica, isso é brincar com fogo. Isso daqui é perigoso. Isso é abrir mão do nosso poder de decidir o que fazer, a posição que nós poderíamos tomar em uma eventual guerra entre Taiwan e China, ou é abrir mão do poder de decisão de várias situações na geopolítica. Isso aqui é abrir mão e falar assim, ó, não, tudo bem, eu vou respeitar, eu vou ceder à pressão que a China vai me colocar se eu discordar deles de alguma coisa. Mas além disso, vamos tocar em um outro ponto aqui que você vai ficar de cara agora, quer ver? Espera só. Nessa região da mina de Pitinga, ela tem uma grande concentração de urânio. Urânio, exatamente o urânio, um dos minerais mais estratégicos do planeta, usado para fazer bombas atômicas, o urânio usado para energias nucleares, usinas nucleares. E tem um detalhe aqui, que você poderia respirar aliviado. Ah, tudo bem, mas a China não vai poder explorar nosso urânio, porque a Constituição brasileira proíbe que uma empresa estrangeira explore esse mineral estratégico, o urânio. Só que aí tem um detalhe, a Constituição ela pode mudar. Se a Constituição receber uma pressão suficiente dos legisladores, a Constituição pode mudar. Se a Constituição receber, não sei, novas atualizações, já pensou se o Brasil recebe, não sei, uma pressão imensa de um outro país, ou de repente o Brasil tá em uma gestão que vai escolher mudar na Constituição, vai escolher mudar isso, essas regras. Então pode mudar essas regras a qualquer momento. Se um país estrangeiro, de repente, começar a ter muita influência no nosso governo, a Constituição ela pode mudar. E a China, ela já tem um histórico de uma exploração ali predatória em alguns países, como o Congo, por exemplo. Não, eu não tô querendo levantar nenhuma teoria da conspiração aqui, tá? Tô fazendo um exercício de imaginação com vocês, estamos fazendo uma análise geopolítica da situação. Então, um exemplo hipotético aqui, a China poderia pressionar o Brasil, porque a China já é o maior parceiro comercial, o Brasil já pode ter ficado até recuado de levantar a voz para a China, porque o Brasil poderia sofrer uma pressão diplomática. Poxa, é o nosso maior parceiro comercial, se de repente a balança comercial com a China ali for muito alterada, vai prejudicar demais a nossa economia, então isso já pode interferir em uma decisão do Brasil. Cada vez mais que a China tiver controle sobre recursos estratégicos do Brasil, a China pode ter mais influência, a China pode ter mais poder sobre o Brasil. E já pensou se em um cenário desse a China vier exigir que mude a Constituição para que ela possa explorar um recurso estratégico como o urânio? Poxa, seria uma situação devastadora, né? Seria algo que mexeria muito, mas pode acontecer. Isso daí não é impossível. No passado, a Bolívia, sob pressão ali de empresas estrangeiras, a Bolívia mudou a sua regulamentação para explorar lítio no país, abrindo margem assim para que empresas estrangeiras também pudessem explorar lítio no seu país, mesmo que o lítio fosse um recurso estratégico. Então, no caso do Brasil, tem também riscos similares de o Brasil poder sofrer uma pressão estrangeira e assim enfraquecer as leis brasileiras que atualmente protegem o urânio e outros recursos estratégicos brasileiros. Então aqui, para a gente poder fechar esse vídeo, tem muitos defensores que falam, nós vamos ter muitas vantagens, tem muitos benefícios econômicos, estratégicos, porém os riscos de entregar
recursos estratégicos brasileiros para uma estatal chinesa, ou seja, para o governo chinês, supera infinitamente os benefícios que isso vai trazer agora no médio e no curto prazo para o Brasil. A história mostra que países que começaram perdendo assim o controle de algum recurso estratégico aqui, outro ali, no final das contas acabaram em um estado de dependência gigantesco. Show? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sobretudo, espero que vocês tenham ficado mais informado e mais inteligente agora que é o final. Se isso aconteceu, deixa o like nesse vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não tiver inscrito. Pega esse vídeo também, ó, compartilhe para que outras pessoas também possam ficar bem informado e mais inteligente. Um abraço e até o próximo.